Fala, rapaziada! Nesse vídeo vou trazer para vocês a melhor escalação para a rodada número 28, tá? Do Cartola. E, é claro, trazer as melhores opções por posição para você continuar mitando. Bora! Mitos, está comprovado cientificamente que 87% das pessoas que se inscrevem nesse canal e curtem esse vídeo mitam na rodada. Então, se você quer imitar, vencer suas ligas, se inscreva no canal, esmague esse like aí, tá? Que me ajuda bastante e também ajuda você a imitar, né? Jogos da rodada 28, tá, rapaziada? Vamos lá. Lembrando, teremos apenas 9 jogos nessa rodada, tá? E não vamos ter o tradicional jogo de sábado e domingo, tá? Esse jogo aqui, domingo, Avaí, São Paulo, esse jogo não conta pro Cartola FC. Todos os jogos vão começar na terça-feira, né? O primeiro jogo, terça-feira, é Santos e Atlético Paranaense. O mercado vai fechar terça-feira, 8h30 da noite, tá? Então fica ligado aí, toma muito cuidado. O mercado não fecha no sábado, como de costume, tá? Esse final de semana é data FIFA, então não tem jogos no Brasileirão, tá? Vamos lá, rapaziada, falar aqui rapidamente sobre a rodada 27, tá? E também bater um papozinho bem rápido para como tirar a pontuação. Vai coisa bem rápida, tá? Vamos lá. A média dos cartolistas nessa rodada foi de 43 pontos, foi uma média bem baixa, né? Como vocês podem ver. O time do canal fez 65 pontos, ficou na média ali, porque a galera tá liderando as ligas ali, basicamente. A maioria ficou de 60, 70 pontos, um pouquinho para cima talvez, um pouquinho para baixo. Então ficou muito parelho ali nessa pontuação, né? Até porque o capitão mais caro era o Pedro, tá? E o Pedro decepcionou. Mas vamos lá, o time privado, tá? Que foi muito bem, mitou, fez 91 pontos, tá? É que eu sigo falando. Nesse time, eu não usei capitão, meu capitão era o Pedro, tá? E não fiz nada demais. É que eu sigo falando. Quer tirar pontuação, quer abrir mais a vantagem para os seus adversários, rapaziada, não precisa de muita coisa, tá? Tudo eu falei aqui na live, tudo. Todas as dicas que eu falei na live, eu fui com o meu time privado e deram muito certo, tá? Por exemplo, quem escolheu o Luan Cândido, que é uma opção muito boa, acabou zerando, né? 0,3, não fez quase nada. Eu falei, o Marçal era uma boa opção. Tinha um SG que poderia rolar e tem a bola parada que poderia surgir uma assistência nesse lance, já que Curitiba toma muito gol de cabeça e realmente bateu. Ou seja, nessa simples mudança de um jogador, tu já ganhou 12 pontos, tá? E quem, de repente, optou pelo zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que também é uma boa, tá? É uma boa, tinha um SG muito favorável. Quem optou por ele também acabou zerando. E quem escolheu, de repente, o Cuesta, ou até o Murilo, que eu dobrei o Palmeiras, foi com o Gustavo Gomes e Murilo, só aí tirou 14 pontos ou 12 pontos, tá? Se você foi com o Cuesta, foi 14,70. E se você foi com o Murilo, já tirou mais 12 pontos. Ou seja, duas pecinhas apenas que eu falei na live, tá? Você já tiraria 20 pontos tranquilamente dos seus adversários, tá? Foi o que eu fiz no meu time privado, foi o que eu sigo fazendo até um time no canal, tá? Ou seja, tem muito mistério, tá? Depois vou tentar fazer um vídeo mais elaborado, abordando todas essas opções, tá? Para te ajudar a tirar pontuação nessa rodada. Mas vamos falar sobre a rodada 28, vamos embora. E por falar em time privado, tá? Esse aqui é meu Instagram, canal JúlioFBI, tá? O link na descrição. Lá que eu posto o meu time privado, posto o time do canal também, que é o time aqui do canal, tá? Dou diversas dicas, passo muita informação e tiro muita dúvida de vocês. Então, se não segue, siga lá, tá? E por acaso, se você já seguia o meu Instagram antigo, que era JúlioFBI, segue esse aqui também, tá? Que você vai gostar muito, tá? Vamos lá então, rapaziada. Vamos montar o nosso time, tá? Lembrando, é apenas o esboço ainda. O mercado fecha terça-feira, 8h30 da noite, tá? Não fecha sábado, então fica ligado aí. Prestem atenção, meus amigos, tá? A rodada tá bem difícil de escalar, bem complicada, pelas opções que nós temos. Jogos complicados, então veja até o final, não pula vídeo, tá? Para não perder a explicação. É muito importante. Vamos lá, rapaziada. Goleiros. Temos algumas opções, tá? Não temos tantas opções assim. Temos aqui o Cássio do Corinthians, enfrentando o Atlético Goianiense em casa. O Corinthians é muito favorito, né? O último jogo em casa ali pela Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Goianiense, o Corinthians venceu muito bem, 4-1, tá? Então o Cássio do Corinthians eu vejo uma opção muito boa. Temos também aqui uma opção muito boa também, a meu ver, que eu vou com ela por enquanto, tá? É o Matheus Cavacchioli, vinha a fase muito boa. Nas últimas 3 partidas ali fez 8 pontos, 10,50 e 9, tá? Enfrenta o Cuiabá fora de casa, tá? Cuiabá é um time que tem muita dificuldade em fazer gols, é o pior ataque da competição. Então, vamos fazer essa apostinha aqui no Matheus Cavacchioli. Vamos para zagueiros, meus amigos. Zagueiros está bem complicado, tá? Bem complicado mesmo. Os principais nomes têm jogos difíceis
ou atua fora de casa, com isso atrapalha bastante o nosso SG, tá? Mas vamos lá. Nossa primeira opção aqui vai ser o Balbuena. O Corinthians é muito favorito, vai enfrentar o Atlético Goianiense em casa, tá? O Atlético Goianiense é uma das piores defesas da competição e tem um dos piores ataques, tá? E é o vice-lanterna do Brasileirão. Então o Corinthians ali é favorito de manter esse SG. E o Balbuena também, né? Já tem 2 gols em 7 jogos. Um zagueiro também que costuma fazer os seus golzinhos. É uma opção muito boa para a rodada, mas uma rodada bem complicada, tá? 7 jogos, 13 desarmes e 2 gols, tá? Vem pontuando muito bem, não negativou ainda. Chance de manter SG, quem sabe de repente pintar um golzinho dele ou algumas assistências, tá? É uma opção muito boa, uma rodada que tá bem difícil. Como eu falei, os principais nomes jogam fora de casa ou tem jogos difíceis, né? Para essa rodada. Outra opção aqui, daria para dobrar o Corinthians com o Gil aqui também. Acho que daria para dobrar, fazer essa dobra do Corinthians. Eu aqui vou optar por um cara aqui visando o SG, já com o Internacional nos últimos 5 jogos em casa, manteve o SG em 5, ou seja, é uma fase muito boa no Internacional defensivamente. Particularmente, eu não gosto muito do mercado, eu acho um zagueiro que não é tão bom assim, tá? Mas ele tem entregado pontuação, seja com SG, ou seja com alguma roubada ou outra, tá? E como uma rodada bem complicada, eu vou fazer uma apostinha aqui no mercado, tentando buscar esse SG, tá? Temos aqui opções também, Adrielson jogando fora de casa, temos também o Vitor Cuesta, tá? Vive uma fase muito boa, mas como eu falei, é um jogo difícil contra o Goiás, fora de casa, o Goiás em casa tem feito gols em todos os jogos. Não vai ter o Pedro Raul, então para quem vai com defensores do Botafogo, pode ser que de repente consiga ter um alentozinho, né? Já que não tem o artilheiro do Brasileirão, que é o Pedro Raul, suspenso. Temos também o Nino Fluminense, quem quiser ir com o defensor do Fluminense, tá? Enfrentando lanterna na competição, o maior favorito da rodada é Fluminense e Juventude e Corinthians e Atlético Goianiense, tá? Vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre os laterais. Temos algumas opções bem interessantes que podem ir muito bem nessa rodada e, a meu ver, uma opção muito boa, um jogo bem difícil, tá? É o Juninho Capixaba. Vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo é a tendência que vai com um time misto ali, ou talvez o time reserva. O foco do Flamengo não é mais o Brasileirão, dá para se notar, né? Perdeu o último jogo, acho que meio que abriu mão já dessa competição. Tem desfalques, tem alguns jogadores que estão suspensos, como Marinho, Everton Cebolinha, que foram expulsos no jogo passado. Tem jogador que serve nas suas seleções, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. A gente não sabe como eles vão voltar, se é que vão jogar, tá? Então, a tendência é que o Flamengo vai com um time misto ali, ou com o seu time B, com algumas peças do time titular, né? Já que não tem o Cebolinha, o Marinho. Vamos lá, eu vou com o Juninho Capixaba, a meu ver, é uma opção muito boa, mesmo enfrentando um adversário bem difícil, com chance de perder o SG, tá? Por quê? Nos últimos 3 jogos aqui, o Capixaba, ele vem sempre finalizando muito em casa. Todo jogo, ele finaliza ao menos 2 vezes por partida, tá? Nesses jogos de confronto em casa. É um lateral que apoia bastante, tem desarmado muito, tá? Tanto na competição, já tem 1 gol, 3 assistências e 60 desarmes. Tá desarmando muito, tem média básica. Se perder o SG, a tendência é que entregue pontuação, tá? Já que é um cara que desarma bastante. O esquema do Fortaleza deixou bem fechadinho. Vai ser um jogo difícil sim, mas a meu ver é uma opção muito boa. Temos aqui Samuel Xavier também, a meu ver, é muito boa opção. Nos últimos jogos caiu de produção, né? O Fluminense tem tomado gols, mas pelo adversário em si, pela oportunidade, de repente, algum lateral, sai um gol, né? Já que o Juventude tem a pior defesa do campeonato, é uma das piores, é um time muito ruim, é o lanterna da competição, então de repente pode ser alguma jogada de gols vindo de um lateral, né? Por exemplo, o Samuel Xavier, mesmo que ele tenha o risco de perder o SG, já que o Fluminense tem tomado muito gols atuando em casa, mesmo assim eu acho que vale o risco. Por quê? O Juventude é muito frágil, de repente pode ser uma assistência, um golzinho do Samuel Xavier e você fica de fora, tá? Então vamos com o Samuel Xavier também. Temos aqui opções interessantes também. René do Internacional, a meu ver, opção muito boa. Joga em casa. Internacional em casa, nos últimos 5 jogos, como já falei, manteve esse nos 5. Enfrentou o Bragantino, que fora de casa o Bragantino tem deixado a desejar, tá? Então dá para manter o Renecinho, de repente fazer uma dobra. Temos opções aqui interessantes, tá? Fábio Santos do Corinthians, de repente é um pênaltizinho ali, chance do SG, chance do pênalti, eu acho uma boa. Temos Marçal, que eu falei nele bastante nele também, é um bom lateral, temos opção também nessa rodada. E é claro, né, temos algumas opções aqui, o Marco Rocha do Palmeiras, a meu ver também é uma opção muito interessante para a rodada, tá?
Vamos para os nossos meios, tá? Como eu falei, ó, tá bem difícil também, mas mesmo jogo difícil, bom, o Scarpa é difícil você deixar ele de fora, tá? Tem muito potencial. A bola parada do Palmeiras é uma bola parada muito forte. Todo jogo sai um gol de bola parada. Todo jogo. É impressionante, tá? Gustavo Scarpa vai ser a nossa opção novamente. É um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro em casa não vem tão bem, tá? Eu acho que o Gustavo Scarpa ali, pelo potencial que ele tem, é um jogo difícil, sim, mas é um cara que finaliza bastante, tem uma cobrança de escanteio, cobrança de falta, tem um pênalti a seu favor, ou seja, uma opção muito boa dentro de um rodar que está bem complicado, tá? Então, o Gustavo Scarpa vai ser nossa opção novamente. Temos aqui Edenilson para essa rodada, ele não vive uma fase tão boa assim no Internacional, mas joga em casa, pode ser uma opção bem interessante, dá ali para se escalar. Temos aqui a nossa opção, o Ganso, né? De uma fase muito boa, enfrenta o Juventude em casa, a chance de golear é muito grande. Cobrador de pênalti do Fluminense, tá? Então o Ganso é uma opção muito boa, foi muito bem nos últimos 2 jogos, vai fazer parte do nosso time aqui também, tá? Acho que é a primeira vez que cai o Ganso nessa temporada. Ganso vai fazer parte do nosso time aqui. Temos aqui, para quem gosta, né, de escalar jogador só visando desarmes, tem o Fausto Vera, né? Que muita gente escalou na última rodada, acabou não indo tão bem, acabou negativando. Então tome muito cuidado, os jogadores do Corinthians, que o Vitor Pereira deixou claro que vai preservar alguns jogadores, tá? Vai rodar bastante o elenco, visando a final contra o Flamengo. Então toma muito cuidado com os jogadores do Corinthians, tá? Temos também uma opção muito interessante, Alan Patrick do Internacional, a meu ver, uma opção muito bacana que daria para escalar, tem entregando pontuação. O Internacional tem feito bastante gols em casa, enfrenta o Bragantino ali, o Bragantino que está fora de casa, está tendo muitas dificuldades, tá? Então, o Patrick daria para se escalar sim, de boa. Temos também o John Arias, né? Quem não quiser ir com o Ganso e quiser com o John Arias, também é uma opção muito bacana. Ou então, quiser fazer a escolha da dobra do meio de campo do Fluminense, também é uma opção bem interessante. Eu vou aqui, não vou dobrar, tá? Vou com o Renato Augusto, que vem bem nos últimos jogos, né? No Cartola aqui tá deixando a desejar, sim, mas nas últimas partidas que jogou em casa foi muito bem. E acredito muito na vitória do Corinthians e quem sabe numa goleada, né? Então vamos com o Renato Augusto aqui para cercar esse time aqui, tá? Para de repente pintar uma goleada do Corinthians ali, de repente um golzinho no Renato Augusto. Chega um cara que também finaliza bastante, é uma opção bem interessante. Vai fazer parte do nosso time, tá? E antes de prosseguirmos para o nosso ataque, rapaziada, eu quero convidá-los a fazer parte do nosso plano de sócio, tá? Preço promocional, apenas R$19,90, tá? Pagamento via Pix. Você vai ter acesso a muito conteúdo de qualidade que vai ajudar você a imitar na rodada. Vai ter acesso a meu time privado com antecedência. Time privado nessa rodada foi muito bem. Quem faz parte do nosso plano de sócio, copiou ele, arrebentou. Fiz 91 pontos nessa rodada. Nesse time eu lidero ligas. Nas ligas que eu lidero, eu abri mais vantagem ainda, tá? Então, faça parte do nosso plano de sócio, que eu vou ajudar você a vencer as suas ligas sim, tá bom, rapaziada? Tamo junto. Qualquer dúvida, me mande mensagem no Instagram ou deixa aqui nos comentários. Agora sim, né? Chegamos no nosso ataque, graças a Deus. Vamos lá, rapaziada. Nossa primeira opção, não tem como, meus amigos. Vamos fazer o L mais uma vez. Germancano, ótima opção, tá? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, 45 finalizações, 2 assistências. O Fluminense é o terceiro do Brasileirão, vai enfrentar o Lanterninha com a pior defesa da competição, então não tem como deixar o Germancano de fora nessa rodada, tá? Outras opções interessantes. Temos o Gabigol também, que dá para se escalar e enfrenta no Fortaleza. O Flamengo cria bastante opções, né? Então, de repente, pode pintar um golzinho ali, né? No último jogo fez gol e fez 6,30. Também daria para escalar. Temos o Tiquinho Soares, meus amigos, que vem muito bem também. Vem pontuando muito bem. O último jogo não teve a média básica como a gente imaginava, mas fez seu golzinho e fez 8,70. Dá para escalar também diante do Goiás, fora de casa. Mas não vamos aqui com o Yuri Alberto do Corinthians, tá? Viu um momento muito bom. A última partida que se enfrentaram, o Contigol ganhou por 4-1. O Atlético Goianiense é o vice-lanterna da competição, vem a sequência muito ruim, 5 jogos sem vencer, né? 4 derrotas e um empate. Vai enfrentar o Corinthians fora de casa. A tendência é que o Corinthians vença e vença bem. Quem sabe um golzinho do Roberto com assistência do Renato Augusto, tá? Opção muito boa. Temos também uma apostinha interessante, tá? Thiago Galhardo enfrentando o Flamengo também viu um momento muito bem. Dá para escalar o Thiago Galhardo, um bom jogador. Mas nós vamos aqui com o alemão, tá? Vive uma fase muito boa. Internacional vem fazendo muitos gols em casa.
Pega uma sequência aqui dos últimos 4 jogos, 6,50, 9,50, 7,40 e 8,80, tá? Vive uma fase muito boa. Internacional em casa é um time que faz muitos gols e por isso vamos com o alemão aqui enfrentando o Bragantino. Bragantino em casa é uma coisa, fora de casa o Bragantino deixa muito a desejar, tá? Então, treinadores, rapaziada, nessa rodada, além do Abel Ferreira e Dorival Júnior, que são sempre opções muito boas, temos também Vitor Pereira, uma opção bem interessante quando joga em casa, tá? Temos o Mano Menezes também, atuando em casa também contra o Bragantino, a meu ver, uma opção muito bacana, mas eu vou aqui com o Fernando Diniz, até porque o Juventude é o lanterna da competição, o Fluminense é um time bem ofensivo, e a tendência de repente pintar uma goleada aqui é grande, tá? Então vou com o Fernando Diniz aqui como treinador, tá? Vamos escolher aqui o nosso capitão. Capitão, nessa rodada, acho que tá bem fácil, tá? Temos aí 3 atacantes muito bons, Roberto, Alemão e Cano. Ambos podem ir muito bem na rodada, mas pela facilidade do jogo e pela média básica, não tem como ir sem o Cano, tá? Cano, a tendência que seja o capitão mais escalado. Jogo, teoricamente, bem fácil, tá? O Cano em casa tem uma média muito alta, com mais de 10 pontos jogando em casa. Então não tem como deixar esse cara de fora de ser o seu capitão. Então é isso, rapaziada. O time ficou assim. Não vou dobrar ninguém na defesa. Matheus Cavacchioli, Balbuena, Mercado Internacional na defesa. Laterais, Samuel Xavier e Juninho Capixaba. Meio de campo, Canso, Renato Augusto e Gustavo Scarpa, tá? Nosso ataque, Roberto, Alemão e Cano de capitão. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Fui.